on the first part of nossos vídeos de dicas do CC com a revisão sobre os logaritmos. Então nós temos que logaritmo possuímos como símbolo log, o b é o logaritmando, o a base e o x é o próprio logaritmo. Vejamos essas definições de uma por uma. O log, então nós podemos dizer que é a sigla da palavra logaritmo usada nas expressões. O nosso a, nada mais nada menos, trata-se da ideia da potência, ou seja, o termo a é denominado de base do logaritmo. Por sua vez, senhores, o nosso b é quem nós consideramos como logaritmando, número do logaritmo ou antilogaritmo. E o x, finalmente, é quem recebe a denominação de logaritmo. Os termos de um logaritmo peça a peça. Nós temos aqui o nosso logaritmando, a base do logaritmo e o próprio logaritmo, senhores. Uma condição de existência que nós não podemos esquecer. A condição de existência da base, ela sempre trata-se de um real maior do que zero e diferente de 1. A condição da base do logaritmando é, no caso, um real positivo. Base maior do que zero, diferente de 1. A do número do logaritmo logaritmando, sempre positiva. Senhores, uma questão simples a respeito da condição. Determine o valor de x para que o logaritmo exista. Então, nós temos aqui o logaritmo de 2x menos 6 na base 4. A questão é você determinar o valor de x que está ocupando, no caso, pela nossa definição, a posição do b, que permita a existência desse logaritmo. Para que isso aconteça, nós impomos a b, precisamente, a condição dele ser maior do que zero. Senhores, então, nosso caso, nosso b é o 2x menos 6, aplicando a condição, fica a ser condição de uma inequação primeiro grau. 2x menos 6 maior do que zero. Isolando esse termo em x, nós ficamos na condição desse termo em x, para que esse logaritmo exista, ele tem ou deve ser maior do que 3. Senhores, o outro nosso exemplo, dentro dessa condição de existência, é o logaritmo de 7 na base 3x menos 9. Senhores, nesse caso, o nosso b, logaritmando, já está na condição. Satisfaz tranquilamente a condição de existência. Agora, onde está o x? Na base. Para que a base exista, senhores, nós devemos impor a ela a condição de sua existência. Ou seja, ela deve ser maior que zero e diferente de 1. Então, senhores, uma das maneiras de chegarmos à condição dessa base, primeira condição, ela é maior do que zero. Ficamos com 3x menos 9 maior do que zero. Novamente, na equação, senhores, do primeiro grau, que resolvida, ficamos à condição de x maior do que 3. Mas, senhores, a base possui duas condições. A segunda é que essa base deve ser diferente de 1. Aqui também posta a condição da diferença 1, ficamos com x diferente de 10 terços. Então, senhores, para que esse logaritmo tenha a condição de existência, ele possui para x a condição de ser maior do que 3 e diferente de 10 terços. Senhores, a condição da definição do logaritmo, aqui nós já temos as suas denominações, vamos à definição. Se temos logaritmo de a na base b igual a x, nós aplicamos aqui a definição do logaritmo, ou seja, ficamos com b elevado a x igual a a, ou seja, transformamos o logaritmo em uma equação exponencial. Aplicando a definição, senhores, vamos aqui a algumas questõezinhas envolvendo a definição. Então, vamos calcular o log de 8 na base 2. Para isso, senhores, denominamos esse logaritmo de x. Então, sempre que você tenha uma das maneiras de chegar ao logaritmo, calcular um pedido de um logaritmo, vamos ou denominamos de x. No caso aqui, aplicamos a definição. Como vai ficar? Ó, 2 elevado a x igual a 8. Ou seja, senhores, temos a exponencial do tipo mais simples, fatorando o 8, ficamos com 2 ao cubo. No cancelamento das duas bases, ficamos com x igual a 3. Mas quem era x? Não era o nosso logaritmo? Então, nós podemos dizer que logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Outro exemplo, senhores, a respeito da nossa definição.
logaritmo de 16 na base 2 igual a x. Nesse caso, senhores, usando novamente a condição da exponencial, ou seja, vamos usar aqui a definição, ficamos na condição de determinar esse número. É uma repetição do anterior, ou seja, para isso, nós vamos usar quem? 2 elevado a x igual a 16. Senhores, fatorando esse 16, ficamos com ele valendo 2 à quarta. Eliminando as bases na equação exponencial 2x igual a 4, nós ficamos então com x igual a 4. Então, senhores, é uma maneira, no caso, de determinarmos esse logaritmo. Agora, no caso do pedido estar na base, por exemplo, logaritmo de 49 na x igual a 2, usando a definição, nós chegamos a gerar uma equação de segundo grau. Por exemplo, aqui no caso, x ao quadrado é igual a 49. Senhores, extraindo a raiz quadrada positiva do 49, é 7. Já que x deve ser o número positivo, só encaramos a condição de x igual a 7. Bem, senhores, então aí uma das maneiras. E finalmente, senhores, se o número pedido, no nosso caso x, está no número do logaritmo, nós nessa situação temos a passagem mais simples, ou seja, simplesmente aplicamos a definição e nesse caso ficamos com 3 elevado a 4 igual a x. Senhores, 3 elevado a 4 é 81. E aí então, senhores, temos que x, no nosso caso, o número desse logaritmo é o 81. Bem, senhores, vamos aqui a um sistema. Logaritmo de x mais log de y igual a 7. E a outra equação do sistema é 3 log de x menos 2 log de y igual a 1. Senhores, uma das maneiras da gente resolver. Vamos, em primeiro lugar, tirar as condições de existência dos dois logaritmos. Então, senhores, no caso, a condição de existência do nosso primeiro número de logaritmo maior do que 0. E o segundo, que é o nosso y, também maior. Então, são essas condições de existência para os logaritmos. Então, senhores, para chegarmos a começar o problema, vamos isolar o y, o log de y, na primeira equação. Ou seja, como nós vamos fazer? Isolando o log de y na primeira equação, ficamos com log de y igual a 7 menos o log de x. Senhores, vamos passar a fazer o que na segunda passagem? Vamos usar o log de y na segunda equação. Nós temos que a segunda equação é 3 log de x, menos 2 vezes o log de y, que passamos a usar 7 menos log de x, igual a 1. Bom, senhores, ficamos a depender de 3 log de x, distribuindo esse 2 com os termos do parênteses, ficamos com menos 14 mais 2 log de x igual a 1. Operando os termos em log, ficamos com 5 log de x. Trazendo menos 14 a segundo membro, ficamos com ele valendo 15. Senhores, isolando o log de x, ficamos com log de x igual a 15 divididos por 5, dá 3. Aplicando a definição do logaritmo, ficamos com x igual a 10 elevado ao cubo. Então, senhores, aqui já temos o valor de x para o nosso sistema. Vamos ao cálculo do y. Para isso, vamos usar o x igual a 10 ao cubo, que foi o que nós calculamos agora, na dependência do y. Ou seja, nós já sabemos que o log de y é 7 menos log de x. Então, senhores, ficamos com 7 menos log de 10 ao cubo. Aplicando aqui uma das propriedades de potência do logaritmo, podemos dizer que o log de y fica 7 menos 3 vezes log de 10 na 10, que é 1, ficamos então com 7 menos 3, que é 4. Novamente, senhores, aplicando a definição, ficamos com y 10 à quarta. Então, senhores, como os dois valores satisfazem as condições, os valores, ou par ordenado que satisfaz ao nosso sistema, 10 ao cubo, que é x, 10 à quarta, que é o valor do y. Senhores, deixamos essas 10 questões para os senhores. Valeu, gente. Bons estudos e até a próxima.